Sejam bem-vindos ao canal. Relembrando no túnel do tempo. O assunto de hoje é sobre um resumo da vida de Amácio Mazzaropi. Amácio Mazzaropi, São Paulo, 9 de abril de 1912, São Paulo, 13 de junho de 1981, foi um renomado ator, humorista, cantor, produtor, roteirista e cineasta brasileiro. Reconhecido como uma das figuras mais emblemáticas do cinema nacional, Mazzaropi se destacou por interpretar papéis de O Jeca ou O Caipira e foi responsável por produzir, escrever, dirigir e atuar em 32 filmes entre 1952 e 1980. Em 1958, ele fundou a Pan Filmes, Produções Amácio Mazzaropi, e em sua propriedade rural em Taubaté, a qual se tornou a principal responsável pela produção da maioria de seus filmes. Após seu falecimento, a fazenda foi transformada no Museu Mazzaropi, que abriga um acervo completo de sua obra e trajetória. Biografia. Filho de Bernardo Mazzaropi, um imigrante italiano, e Clara Ferreira, uma brasileira nascida em Taubaté, filha de imigrantes portugueses da Ilha da Madeira, Mazzaropi veio ao mundo na rua Vitorino Carmilo, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo. Com apenas 2 anos, sua família mudou-se para Taubaté para viver com seus avós maternos. O pequeno Amácio passava bastante tempo com o avô materno, João José Ferreira, em Tremembé, que era conhecido por tocar viola e dançar cana verde, o que influenciou a visão cultural do jovem Mazzaropi. Em 1919, a família retornou a São Paulo, onde Mazzaropi começou seus estudos no Colégio Amadeu Amaral, no bairro do Belém. Destacando-se como aluno e declamador de poesias, Mazzaropi tornou-se o centro das atenções em eventos escolares. Após a morte do avô paterno em 1922, a família voltou para Taubaté, onde abriram um bar. Mazzaropi continuou sua atuação nas atividades escolares e começou a se envolver com o circo. Preocupados com essa inclinação, seus pais o enviaram para Curitiba, onde trabalhou na loja de tecidos da família. Aos 14 anos, em 1926, Mazzaropi retornou a São Paulo, ainda com o sonho de se tornar artista circense. Ele entrou para a caravana do O Circo La Paz, onde fazia apresentações e contava anedotas. Em 1929, voltou a Taubaté, começou a trabalhar como tecelão e voltou a atuar em uma escola local. Carreira: teatro, rádio e televisão. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, Mazzaropi estreou no teatro com a peça Herança do Padre João. Em 1935, convenceu seus pais a acompanhá-lo em uma turnê teatral. A troupe Mazzaropi percorreu diversos municípios do interior paulista até 1945, mas enfrentou dificuldades financeiras. Com a herança recebida após a morte de sua avó materna, Mazzaropi conseguiu melhorar as condições da companhia e estrear na capital com boa recepção da crítica. No entanto, a saúde do pai complicou a situação financeira da companhia, e Bernardo Mazzaropi faleceu em 1944. Poucos dias após a morte do pai, Mazzaropi estreou no Teatro Oberdan com a peça Filho de Sapateiro, Sapateiro Deve Ser, atuando como ator e diretor, e recebeu elogios do público. Em 1946, começou a apresentar o programa Rancho Alegre na Rádio Tupi, e em 1950, o programa foi adaptado para a TV Tupi, com participação de outros atores e direção de Cassiano Gabus Mendes. Cinema. Em 1952, Mazzaropi fez sua estreia no cinema com Sai da Frente, produzido pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz, onde continuou a trabalhar até 1958. Devido às dificuldades financeiras da Vera Cruz, ele fez outros 5 filmes por diferentes produtoras antes de criar a Pan Filmes em 1958, após vender sua casa. Com a nova produtora, ele não apenas produziu, mas também distribuiu seus filmes pelo Brasil, começando com Chofer de Praça. Vida pessoal. A vida pessoal de Mazzaropi gerou bastante especulação ao longo dos anos. Ele nunca se casou e era visto como uma pessoa reservada ou solitária. Há registros de um breve romance com a atriz Olga Krug na década de 1930, e rumores sobre sua orientação sexual, que nunca foram confirmados. David Cardoso alegou em entrevistas que Mazzaropi teve avanços com ele, e há também rumores sobre um amor platônico por Hebe Camargo, sua amiga próxima.
Embora não tenha tido filhos biológicos, Mazzaropi foi pai de criação e padrinho de 5 jovens, João Batista de Souza, Péricles Almeida, Carlos Garcia, Pedro Francelino de Souza e André Luiz de Toledo, alguns dos quais atuaram em seus filmes e administraram sua fazenda. André Luiz adotou o nome artístico André Luiz Mazzaropi e trabalha para preservar o legado de seu pai. Morte. Seu 33º filme, Maria Tomba Homem, não foi concluído. Mazzaropi faleceu em 13 de junho de 1981, após 26 dias internado devido a um câncer na medula óssea, no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Ele foi sepultado em Pindamonhangaba, no mesmo cemitério onde seu pai havia sido enterrado. Filmografia. Lista de filmes de Amácio Mazzaropi. 1952, E Sai da Frente, e Isidoro Colepicola. 1953, Candinho, de Candinho. 1955, La Carrocinha, e Jacinto. 1956, O Fuzileiro do Amor, e José Ambrósio. O Gato de Madame, e Arlindo Pinto. 1957, O Noivo da Girafa, e Aparício. 1958, Chico Fumaça, e Chico Fumaça. Chofer de Praça, e Carias Zacarias. 1959, Jeca Tatu, e Jeca. 1960, As Aventuras de Pedro Malazartes, Pedro Malazartes. Zé do Periquito, e Zenó. 1961, Tristeza do Jeca, e Jeca. 1962, O Vendedor de Linguiça, e Gustavo. 1963, Casinha Pequenina, e Chico. 1964. O Lamparina, de Bernardino Jabá. Meu Japão Brasileiro, e Fofuca. 1965, O Puritano da Rua Augusta, de Pundoroso. 1966, O Corintiano, de Seu Mané, de Manuel. 1968, O Jeca e a Freira, de Sigismundo. No Paraíso das Solteironas, e Joaquim Cabrito, de J.K. 1969, Uma Pistola para Jeca, de Gumercindo. 1970, Betão Ronca Ferro, de Betão. 1972, O Grande Xerife, e Inácio Pororoca. 1973, Caipira em Bariloche, de Polidoro. Portugal Minha Saudade, de Agostinho Sabino. 1974, Jeca Macumbeiro, de Pirola. 1975, Jeca contra o Capeta, de Poluído. 1977, Jecão, Um Fofoqueiro no Céu, e Jecão. 1978, Jeca e Seu Filho Preto, de Zé do Traque. Menos 1979, A Banda das Velhas Virgens, de Ananias, de Gostoso. 1980, Jeca e a Égua Milagrosa, de Raimundo. 1982, Maria Tomba Homem, e Não Completado. Essa lista resume os papéis desempenhados por Amácio Mazzaropi em sua extensa carreira no cinema. Espero que tenham gostado de relembrar deste grande ator do cinema nacional. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.